Ótimo. É uma parte importante do endereçamento aberto, que contrasta, né, os prós dele, é um contra dele com relação à lista ligada. E na aula passou meio rápido mesmo. Vamos... Desculpa, eu te cortei. Você queria elaborar mais da questão? Era isso mesmo? Vamos olhar aqui, vamos revisitar essa parte da hash table. Imaginem que a gente tem aqui uma hash table com um certo número de posições ali. Eu vou tentar fazer ela um pouquinho mais genérica, tá, do que o exemplo da aula, por mais que ele também não vai ser gigante, então, mas é só para a gente ter aqui. Ó. Então eu tenho a minha hash table está indo lá 0, 1 até m-1. São as posições que eu tenho, né? Eu tenho tamanho m. E daí eu vou brincar de fazer inserção. Então, já que a gente está falando de endereçamento aberto, a gente tem que decidir um certo estilo de inserção para fazer sentido para a nossa tabela. Tá? Um certo estilo, de tratamento de colisão. Então, vamos começar aqui sem tratamento de colisão. É um mundo feliz em que as coisas dão certo. E a gente vai inserir alguém aqui, por exemplo, a hélice aqui. Eu vou chamar a função h da minha hash table e ela vai dizer para colocar a hélice no índice i. Daí eu vou lá no índice i, onde eu tenho pontinhos, eu vou no índice i e verifico que aquela posição está desocupada. Show, melhor dos mundos. Né? Inserção, tempo constante, simples. Né? Só resolvi a hash function, cheguei no índice i e vou colocar a hélice aqui. Eu sei que a sua dúvida não era sobre essa parte, mas ok, tranquilo. Né? Uma inserção sem conflito, sem colisão, estamos bem. Daí, imagina que a gente vai inserir na sequência o Bob, por exemplo. Tá? E daí eu vou inserir o Bob. E veio aqui para mim índice i mais 1. Tá? Notem que não é que a função devolve i mais 1, tá, gente? Ela devolve um valor. Eu só estou dizendo que por acaso foi o valor que cai logo depois da hélice. Índice logo depois da hélice. E daí, na posição i mais 1, eu vou colocar o Bob. Vamos parar por um instante, antes de eu chegar no cerne da questão, e nos perguntar como que eu faço busca nessa hash table, a princípio. A busca passa exatamente pelo mesmo começo da inserção. Resolver a hash function. Então, se eu quero saber, a hélice está na hash table, quero fazer um teste. Eu resolvo essa funçãozinha aqui, vou para o i, chego no i e encontro a hélice. Acabou, encontrei. O Bob, mesma coisa. Resolvo a hash function, i mais 1. Vou para o i mais 1 e encontro o Bob. Encontrei. Beleza? Agora vamos fazer a busca. Isso aqui eram inserções, né? Eu só parei de falar de busca por um instante. Agora vamos fazer uma busca pelo Charlie, tá? Então, e daí o Charlie veio aqui para a posição, não precisava ser especificamente essa, mas só para dizer aqui. Quer dizer, vou ser mais específico, é a posição m-1. O Charlie coincidiu, olha, a hash function jogou a chave Charlie para a última posição da tabela. Estou buscando. Chego na última posição, está vazia. O que eu devolvo? O que eu aviso para quem buscou o Charlie? Não existe, não está na tabela. Certo? Até aí, tranquilo. Eu prometo que isso tem um motivo, tá? Eu só estou setando. Então vejam que a gente tem muita clareza de como a gente insere, resolve a hash function, vai para o índice e coloca lá se está vazio. E de como a gente busca. A gente resolve a hash function, vai para o índice e vê se o cara está lá. Parece muito simples, né? E de fato, a base é simples, mas o tratamento de colisão é que vai complicar as coisas. Então, eu tenho muita clareza de que o Charlie não está lá. Agora, veja só. Se eu vier aqui e for buscar o Donald, e a hash function fala para eu procurar ele na posição i. Eu vou lá na posição i e encontro a hélice. O que eu devolvo?
que eu devolvo para quem perguntou se o Donald estava na tabela, se esse cara existia no meu banco de dados? E agora? A gente sabe que ele não existe, né? Mas vocês ficam confortáveis em dizer que ele não existe? Alguém consegue formalizar a dúvida? Se vocês estão entendendo qual que é a questão, qual que é o dilema que a gente tem, alguém consegue pôr em palavras? Se for inserir o Donald... Fala mais alto, perdão. Se for inserir o Donald no conflito, mesmo que ele não exista agora, mas sabe que se for inserir, vai ter problema. Bom, se eu fosse inserir, pegar do que você está falando, ó, se eu fosse inserir o Donald, como que seria a inserção? Resolve a hash function e vai para aquela posição. Chegaria lá e encontraria a hélice. Então, se eu fosse inserir o Donald, ele não poderia ser inserido aqui, concorda? Eu estou olhando para a tabela inteira, é uma tabelinha que, né, no nosso exemplo, eu sei que ele não está lá. Mas se eu fosse inserir ele, se eu chegar aqui e falar, não, agora voltou a ser inserção, vou falar de inserção. Vou mandar inserir o Donald. A hash function vai me dizer para ele ir na posição I, mas ele não cabe na posição I porque já está hélice. Eu vou ter que achar outro lugar para ele. É isso que é o tratamento de conflito, de colisão com endereçamento aberto, certo? Então notem, até esse momento aqui, ó, antes de eu escrever aquilo, o Donald não estava na tabela e a gente chegou lá e não encontrou o Donald. Mas nesse momento aqui que eu falo para a gente fazer a inserção do Donald, né, estamos tratando de inserção, eu vou chegar aqui no índice I, vou encontrar a hélice, não vou poder inserir diretamente, e imagina que eu vou fazer sondagem linear, vou fazer o tratamento mais básico possível de colisão, só para a gente sair do mais básico. Não estou falando que ele é o melhor, não é, mas só para a gente sair disso. Então, imagina que eu vou fazer sondagem linear, quer dizer, não coube aqui, eu tento na próxima posição, inserir. Não coube aqui, eu tento na próxima. Então, eu vou inserir na posição I mais 2 o Donald. Certo? É assim que a sondagem lida com o conflito, né? Procura a próxima posição vazia do jeito mais simples possível. Não estou falando que é o melhor, mas tem a vantagem de ser simples. Até aqui, tranquilo? Então notem que agora eu sei que o Donald está na tabela. E voltem, né? Imaginação. Quando eu falo para vocês que matemática e computação demanda imaginação, não é força de expressão, é sério. Voltamos para cá e estamos na mesma situação. Estamos fazendo a busca pelo Donald. Quando eu resolvo a hash function e ele me fala para ir para a posição I, eu chego na posição I e eu vejo a hélice, do ponto de vista da função de busca, eu estou na mesma situação de antes. O fato de que agora o Donald está na tabela, eu não sei ainda. Eu estou na mesma situação. O meu algoritmo ele tem que saber o que fazer, independente do Donald estar e não estar, entendem? Ele não pode mudar de comportamento por esse conhecimento onisciente que a gente tem na tabela. Ele tem que olhar para essa posição e tomar uma decisão. Percebe? Qual a decisão que ele tem que tomar? Independente se o Donald estava ou o Donald não estava. Qual a decisão que ele tem que tomar? Seguir o caminho que a sondagem linear manda eu seguir. Porque é o caminho que eu seguiria na inserção. Então é o caminho onde eu espero encontrar na busca. Né? Tem que ser coerente, a busca e a inserção. Pensem, saindo de hash table por um instante, a árvore binária de busca. Eu sigo a propriedade de busca na busca e na inserção, não é? Porque as duas coisas têm que dialogar. Não adianta eu seguir uma regra para inserção e uma outra para busca. O cara vai estar na árvore e eu não vou achar ele. É meio que a mesma ideia. Se a minha regra de inserção é resolve a hash function, e daí se não achar, faz a sondagem, né? Faz o reespalhamento, na hora da busca eu vou seguir o mesmo padrão. Eu vou ter que fazer a mesma sequência de passos. Qual que é a mesma sequência de passos? Nesse caso, poxa, eu chego na posição I, deixa eu pegar o giz para destacar isso, eu estou fazendo a busca, né? Eu chego na posição I, vejo que ela está ocupada, estando ocupada eu não posso continuar lá, daí eu vou uma posição adiante. Ainda está ocupado e não é o Donald, vou mais uma posição adiante. Encontrei o Donald. Se ele não tivesse, imagina, ó, de novo, imaginação. Imagina que isso aqui nunca ocorreu. Essa inserção não ocorreu, então esse cara não está aqui. A busca vai seguir a mesma regra, ela vai chegar a uma conclusão diferente, mas mesma regra. Chegou aqui e estava ocupado, procura na próxima posição que a sondagem tentaria inserir.
não achou aqui, tenta na próxima. Cheguei numa posição vazia, daí eu digo, não está. Digo não está com confiança, porque se ele estivesse, a inserção teria colocado ele ali, não em outro lugar. Faz sentido? Foi todo esse setup para agora poder endereçar sua dúvida original, que é a seguinte. Imagina que eu mandei remover o Bob. Imagina que isso aqui voltou a acontecer, tá? Então eu vou voltar a fazer aqui a inserção do Donald. A hash function quer que eu tente a posição I, mas a gente já sabe como que a coisa anda, né? Eu tento aqui, não deu, né? Eu tento aqui, não deu, eu cheguei e coloquei aqui. Primeira posição livre na sequência que a função me manda buscar. Me manda inserir, né? Que ela me manda sondar. Fiz isso, agora vem remoção. Remoção a gente não tinha usado ainda, né? Vamos fazer então remoção do Bob. Começa do mesmo jeito. A função H manda buscar o Bob, a princípio, na posição I mais 1. É a chave, é o índice que vai para ele. Chego aqui, encontro o Bob e elimino ele. Eu vou deixar só com a tarja roxa aqui e a gente vai decidir o que pode acontecer a partir disso. Tá? Imagina que eu fiz isso e agora eu vou fazer a busca pelo Donald. Tá? Vou apagar aqui. E vou começar de novo a busca pelo Donald. Chego aqui na posição I. O Donald está? Não está. Pela sondagem, e tudo isso que eu estou falando vale para sondagem, mas vale para outros métodos também, tá? Não 100%, pode ter umas nuances, mas estou seguindo a regra de tratamento de colisão que eu segui, tá? No caso, estou falando da sondagem linear só porque é mais simples. Venho daqui para cá. O que eu encontro nesse momento, gente? Na posição I mais 1. O que tem ali? Está vazio? Se eu remover o Bob e eu deixei vazio, percebem que eu quebrei a cadeia de blocos que me levava até o Donald? De novo, fazendo paralelo com a árvore binária de busca, lembra que na remoção, eu não posso simplesmente remover um nó se ele tem filhos. Eu tenho que reamarrar os filhos deles em algum lugar, porque senão eles se perdem. É meio que é análogo. Né? Dúvida? Se eu tenho uma árvore onde eu estou só colocando o índice seguinte, certo? Como é que eu sei que o próximo tem o mesmo índice que eu, não o outro? Calma, começa a sua pergunta de novo. Eu tenho duas palavras na mesma hash, certo? Eu coloco um na posição seguinte. Ok. Fez aí. Você tem um no I, outro no I mais 1, outro no I mais 2. Ok. Como é que eu sei que o Donald tem o mesmo hash que a Alice e não um hash diferente? Você não sabe. Você não sabe. O que vai fazer vai se tornar muito complicado ou talvez até impossível você seguir o caminho de consequências daquela remoção. Então, toda vez que eu for remover, eu tenho que ficar checando se o da frente tem o mesmo hash que o meu para ficar voltando. É uma maneira de você fazer isso. Por isso que eu falo que dá para fazer remoção em tabela hash com endereçamento aberto? Dá. Mas é um ponto fraco dela. Na lista ligada, trivial. Né? Mas no endereçamento aberto é um pouquinho mais chatinho ali de tratar. Especialmente quando eu faço reespalhamento, porque com sondagem a coisa ainda é meio previsível. Sondagem linear é super previsível, né? Tipo, o Bob não tem o mesmo hash da hélice, mas ele é espalhado da mesma forma, porque tudo padrão é igual. Agora, com reespalhamento usando uma double hashing, né, usando uma outra função de hash, aí é o caos. Cada um pode estar indo para um lado, ver as consequências da remoção é muito complicado. Outra coisa, se o Bob tivesse um hash diferente da Alice, onde é que eu colocaria o Donald? Calma. A Alice e o Bob estão um seguindo os outros, só que eles Ok. são diferentes. Ok. O que eu faria com o Donald na hora de inserir ele? Não, calma, não vamos misturar as coisas. O hash do Bob não influencia na colocação do Donald. O que influencia na colocação do Donald é ele tentou a posição I, porque a hash function dele mandava ir no I, e ele vai seguir a regra de reespalhamento ou de sondagem que ele tem que seguir. O Bob é só um cara que estava ocupando essa posição. Então o hash dele não tem nada a ver. Para o momento da inserção não tem nada a ver. E como é que eu sei que o Donald existe? Porque você segue a cadeia, que é a pergunta original dela.
você segue a cadeia de sondagem ou de reespalhamento a partir da posição inicial até chegar no donut, ou até chegar numa posição vazia. Deixa eu tentar sumarizar assim, para esclarecer as confusões, porque... não, mas acho que vale a pena, porque eu temo fazer tudo isso e não responder a sua pergunta. Então, olha só. A ideia... deixa eu tentar sintetizar. Ó, a ideia fundamental é a seguinte. Na hora que eu estou tratando conflito, eu vou sair tentando posições. Pensa de modo genérico. Eu vou sair tentando posições por alguma regra, por algum padrão lá que eu estou usando. Sondagem linear é o mais simples de imaginar, porque é de 1 em 1, mas por alguma regra. Qual que é a lógica da busca, né, quando ocorre colisão? Esquece a remoção por um instante. Qual que é a lógica da busca? Se eu não encontro o cara na posição inicial, que a hash function me dá, eu sigo o mesmo padrão até encontrar o cara ou chegar numa posição vazia. Por que eu posso desistir quando eu chego numa posição vazia? Porque a lógica é assim, se eu estou fazendo as tentativas, seguindo uma regra determinística, né, uma regra que não vai ser mutável, vai ser a mesma para aquela chave toda vez. Se ela tivesse na tabela, quando eu chegasse na posição vazia, era ali que eu ia inserir. Percebem? Deu conflito na primeira tentativa, vou para a segunda. Deu conflito na segunda, vou para a terceira. Eu não vou tentar a quarta se na terceira não der conflito. Se não der conflito na terceira, eu vou inserir ali. Então eu tenho uma confiança, se eu estiver falando só de busca e inserção, eu tenho plena confiança de que, seguindo o padrão de reespalhamento, na primeira vez que eu achar uma posição vazia, o cara não está na tabela. Porque se ele tivesse, ele teria caído ali. Ok? Isso melhora um pouco? Então, por isso que a inserção ela tenta reespalhar até achar uma posição vazia e a busca tenta encontrar até encontrar o cara ou chegar numa posição vazia. Porque ela sabe que, se eu cheguei numa posição vazia, não tem como ele estar dali para frente. Né? Porque eu pararia antes, eu inseriria aqui, pensando só em busca e inserção. Tá? Isso é plenamente verdade, pensando só em busca e inserção. A remoção dá problema justamente porque ela quebra a cadeia no meio. Né? Fazendo de modo bem genérico, assim, olha, eu tinha uma cadeia de reespalhamento assim, olha, tentei aqui, deu conflito. Daí eu tento aqui, deu conflito. Agora eu tento aqui, deu conflito. Conflito. Daí eu tento aqui, aqui deu, aqui eu consegui inserir. Se esse foi o padrão da minha inserção, eu só vou conseguir chegar nesse cara numa busca futura se eu tiver conflito nos mesmos lugares, né? Porque daí me obriga a continuar seguindo a cadeia. Né? Tipo assim, vou tentar fazer a busca agora. Cheguei aqui. Não tem um outro cara, não é ele. Então eu busco onde a regrinha de reespalhamento está mandando eu buscar. Deu conflito, vai para o próximo da regra. Deu conflito, vou para o próximo. Se é só busca e inserção, as duas dialogam muito bem. Se eu chego aqui e removo esse cara, falo, limpa esse cara, quebrou a minha cadeia, porque o que me falava, tente o próximo, era ter um cara aqui. Tá? É esse todo o problema da remoção. E é por isso que o jeito mais simples de lidar com a remoção é colocar uma lápide. É tipo, não remove esse cara. Põe um marcador, tipo assim, remove aquela chave em específico, porque afinal ela tem que ser removida, né? Teve uma ordem para removê-la, ela não pode mais estar na tabela, mas deixa uma lápide aqui marcando, olha, existia alguém aqui. Não é a coisa mais bonita, mas é de longe o mais prático. Porque daí essa cadeia não vai ser quebrada, daí continua tudo como se só tivesse busca e inserção. Para efeitos de funcionar. Eficiência, as lápides podem prejudicar, mas pelo menos não dá nada errado. Tá? Percebe que antes de eu querer uma tabela rápida, né, uma tabela hash rápida, eu quero uma tabela hash que seja confiável. Tá? Você visualiza que a lápide mantém a cadeia? Porque tudo que me interessava era, tem alguém aqui que não é quem eu estou buscando, então eu vou tentar à frente. Então eu removi o cara e pus a lápide. Tipo aqui, eu deixei em roxinho como uma dúvida, né? Tipo assim, se eu só tirar o Bob, eu vou ficar muito perdido. Se eu só chegar aqui e tirar o Bob... Quando eu estiver buscando pelo Donald, eu vou tentar a hélice, não vai dar. Vou tentar a próxima posição, chegar no espaço vazio, vou achar que o Donald não está na tabela. Porque se eu não parar no espaço vazio, imagina, eu não paro nunca, né? Imagina que o cara não está na tabela mesmo, eu vou tentar todas as posições. Isso não é eficiente na busca. Eu tenho que poder parar, né? Então, o que eu faço é, removi o Bob, põe uma lápide aqui. Tá? Esse, de novo, indo por etapas, esse é o básico que eu consideraria que vocês entendam, tipo, a importância da lápide aqui.
A lápide é a única alternativa? Não. Tem a outra alternativa que acho que é o que tinha motivado sua pergunta, que é assim, por que eu tenho que reespalhar todo mundo depois? A ideia seria, vindo aqui de modo genérico, assim, ao invés de pôr uma lápide, uma alternativa é eu fazer o quê? É eu olhar todo mundo que pode ser impactado por aquela remoção, tirar e colocar de novo, reinserir sem aquele cara existir. Então, meio que eu, entre aspas, muito entre aspas, eu compacto a galera. Tipo, já que não tem mais esse cara que foi removido, esses caras que foram impactados, eu reinsiro eles e eles vão se redistribuir pelas posições acima. Então, a lápide eu acho que é o passo inicial. Eu percebi, olha, não posso só tirar o cara de lá, isso não é aceitável. Então, se eu quero remover, deixa uma marca lá dizendo, olha, tinha alguém aqui, a busca continua funcionando, não dá bobagem. Ah, eu não quero usar lápide. Tá, então pensa, se eu tirar isso aqui, vai impactar todo mundo que venha, todo mundo cuja inserção pode ter sido impactada por aquele cara existir, quando ele existia, né? Então eu olho para todo mundo que pode ter sido impactado e reinsiro, tiro de onde está e coloco de novo na tabela. O problema dessa abordagem é que na sondagem linear ela é muito simples, todo mundo vai tentando de um em um. Então até que eu sei onde que estão os caras impactados, estão dali para baixo. Tipo, todo mundo que pode ter sido impactado, não que tenha sido, mas que pode ter sido impactado, está dali para baixo. Agora, se for um reespalhamento mais eficiente, e desejável inclusive isso, né? Tipo um rehash, sei lá onde os caras estão. Cada um vai para um lugar. É a proposta do rehash que cada um vai para um lugar, né? Então pode ter um cara que bateu aqui e quicou para a posição 52. Você viu um outro que bateu aqui e quicou para a posição 1048. Cada um foi para um lugar, se eu estou fazendo um reespalhamento bom. Né? Sondagem linear é reespalhamento ruim. Então, meio que a gente nem tem esperança de conseguir, né, numa tabela de espalhamento mais robusta, a gente nem tem esperança de conseguir descobrir todo mundo que foi impactado por aquilo. O importante é perceber, não posso deixar vazio, põe uma lápide lá. Né? É o jeito que eu trataria a colisão. Né? Quer perguntar? No caso do rehash, para fazer a busca mais eficiente seria, não encontrei, faço... Na verdade, o rehash ele é tipo uma função para... Ele vai fazer uma função completamente diferente de espalhamento. Isso, mas ela vai ser usada como offset, não é que eu vou ignorar a primeira informação. Então, tipo, a primeira me diz, tenta na posição I. A segunda diz, não deu na posição I, então tenta na posição I mais esse número que eu vou te dar aqui. A segunda função, ela complementa o valor da primeira. Ela soma só? Normalmente, você pode somar vezes... Você pode tentar usar ela de várias formas. Você pode somar aquele offset vezes o número de tentativas, né? Então, na primeira vez vai ser I mais aquele offset, que a função deu. Na segunda vai ser I mais 2 vezes aquele offset. I mais 3 vezes aquele offset, seria o mais simples para fazer. Veja que pode parecer básico, mas o offset já é bem variado, né? O tamanho dele e tudo. Mas você pode fazer outras coisas também. Você pode fazer, tipo, a primeira vez é o offset, a segunda vez é o offset ao quadrado, a terceira vez é o offset ao cubo. Né? De qualquer forma, são passos que vão evoluindo a partir daquele offset, vamos dizer assim. Tá? Pode ter várias maneiras de fazer, mas seria isso. Tipo assim, tem a posição inicial que a função H te deu, e depois os passos que você vai dar, né, para o deslocamento vão depender da função G, que é essa função secundária. Eles dependem unicamente da posição que eu consegui a minha primeira função hash. Eu não poderia tipo, fazer uma outra função que vai recalcular baseado na chave. Não, é calculado, é baseado na chave. O offset no reespalhamento é justamente esse o diferencial dele. É baseado na chave. Tudo que eu estou dizendo é assim, não é só baseado na segunda função. Vai ser o índice que a primeira função te deu, mais o deslocamento que a segunda função te deu. Mas a segunda função, você passa a chave para ela. Justamente para que cada um que conflitou naquela posição vá para um lugar diferente, porque embora eles tenham coincidido na função H, tem uma chance muito pequena deles coincidirem também na função G. Né? Então, tipo, todo mundo bateu aqui. Só que o Donald, sei lá, tem o Bob, o Tom, o Bill, todos eles iam bater nessa posição, no I mais 1. Mas aí cada um na função G vai para um deslocamento diferente. Então, eles coincidem naquele ponto, mas eles diferem em todo o resto. A intuição seria essa. Só mais uma coisa. Claro. Na inserção, digamos que eu tenho a minha função hash, e aí ela vai dar um i, e esse está ocupado. Aí eu vou tipo, para rehash.
vamos dizer assim, eu vou tratar a colisão de alguma forma. Sondagem linear é um tipo, o rehash é outro, tem outras alternativas, mas... Mas no caso da rehash. Perfeito. Aí, tipo, digamos que o valor que eu obtive, ele também está ocupado. Aí eu vou fazer o... Na double hashing, né, que é até onde eu fui com vocês, é por isso que você vai dar esse espaço, que eu falei, tipo, você vai tentar a posição inicial, que a H te deu, por exemplo, aí, mais o offset da rehash, da função G. Se essa posição está ocupada, você tenta mais 2 vezes esse offset, mais 3 vezes esse offset, você vai tentando a partir daquela posição. A partir daquele offset, você usa o offset como seu passo, né? Igual na sondagem linear. Vamos fazer a associação assim, na sondagem linear, o seu passo é 1. Né? Você foi na posição I, está ocupada, tenta ir mais 1. Está ocupada, tenta ir mais 2. Está ocupada, tenta ir mais 3. Com o rehash, você vai fazer algo parecido, só que o seu passo não é fixo. O seu passo, quer dizer, ele não é constante para toda a chave, ele depende da sua chave. Então o seu passo vai ser dado pela função G da sua chave. Então, para colocar a função, assim, para ficar mais claro, a posição que você vai colocar no reespalhamento vai ser H da sua chave mais, vamos dizer, K vezes AG da sua chave, onde K é quantas vezes você tentou reinserir. Então, na primeira vez é a 0. K começa igual a 0. Então, é só seguir H, como sempre. Né? O início da hash table é boring, né? É sempre esse, segue H. Daí estava ocupado. Então tenta K igual a 1, quer dizer, chave mais esse offset. Estava ocupado, tenta K igual a 2. Chave mais 2 vezes esse offset. E assim por diante. Professor, cada função hash, ela tem você divide ela, alguma coisa assim, pelo tamanho do vetor. Perfeito. Vou até colocar outra cor aqui para o que você vai falar. O certo é isso aqui. Eu fiz simplificado, mas é isso aqui. Porque senão você tem que sempre andar... Tabela hash sempre é aritmética modular. Você tem que sempre ficar dando voltas, né? Quando chega no fim, você volta para o começo. Nunca pode deixar ela escapar. Então sempre tem isso aqui depois. É isso mesmo. Senão eu vou rapidinho, né? K0, 1, 2, eu vou cair fora. Mas não, é sempre com isso aqui. Era isso. Daí fez sentido? Então é isso. Só que assim, isso é o que eu faria mais simples, eu acho que já funciona bem. Dá para pensar outra coisa? Dá para você colocar, em vez de CK ao quadrado, né? E daí 0, 1, 2, na verdade vai ser um fator 0, 1, 4. Então dá para combinar, você pode tornar mais complexo, mas pelo que eu percebo, pelo que eu sei, e eu não sei muito, confesso, de tabela hash, né, não é uma área que eu pesquiso especificamente, só por usar 2 funções de espalhamento já vai dar uma espalhada boa. Então você usar aqui um fator que cresce de 1 em 1, não tem problema. Até porque se sua tabela está bem dimensionada, né, lembra a questão da importância de balanceamento de carga e tal, se ela está num tamanho bom, você não vai passar muitas vezes da primeira, da segunda tentativa. Tá? Então nem é uma coisa que vai ter tanto impacto, sabe? Meio que assim, a maior parte da galera você vai cair direto aqui e o resto, né, o grande volume de tentativas vai ser para K igual a 1, K igual a 2, você já vai achar uma posição livre. Se a sua função, vamos dizer, se a sua inserção com frequência precisa dar muitos passos, precisa tentar K3, 4, 5, é porque sua tabela está mal dimensionada e provavelmente o melhor é fazer é redimensioná-la. Tá? Então, por isso, acho que isso aqui já é bom bastante, vamos dizer. Já deve funcionar bem.